Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para a gente iniciar aí a nossa quinta aula, a gente vai estar estudando aí sobre a verdadeira santidade. Quando a gente se converte a Cristo, que a gente já estudou sobre a verdadeira conversão, a gente precisa passar por um processo que é chamado de santidade, santificação, que a palavra do Senhor vem falando que nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos desenvolver em nossa vida espiritual a santidade, a verdadeira santidade, que nos aproximará de Deus e vai nos levar a ter uma vida íntima, profunda com o nosso Deus. A verdadeira santidade que vai nos diferenciar do ímpio. A verdadeira santidade que vai fazer de nós dignos de entrar no céu pelas portas. A verdadeira santidade que vai fazer de mim uma nova criatura em Cristo e me dará a oportunidade de passar a eternidade com Jesus Cristo no céu. Meu irmão, sem santidade não tem como ser cristão. Sem santidade não tem como entrar no céu. Sem santidade não tem coroa da vida. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 1, o versículo 15. Meu querido, a apostila já foi postada aí no grupo. Vocês podem já estar estudando ela. E o texto base do nosso estudo está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Meu irmão, esse texto ele é muito forte. Mas, como é santo aquele que vos chamou, quem foi que te chamou? Deus. Quem foi que te resgatou da escravidão do pecado? Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele te resgatou. Quem é que te capacita para a boa obra do Evangelho? O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Meu irmão, é uma ordenança. Ser santo não é se eu quero ser. A santidade é uma ordenança. Está aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós, e também em toda a vossa maneira de viver. Sede santo também vós em toda a vossa maneira de viver. É uma ordenança. O Senhor ele não está te convocando e perguntando: Adeildo, você quer ser santo? Adeildo, você pode ser santo? Não. Deus ele está falando: quer ser meu servo, Adeildo? Quer morar no céu, Adeildo? Quer ter uma vida íntima comigo, Adeildo? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer receber os dons espirituais? Quer ser uma nova criatura em Cristo? Quer que teu nome esteja escrito lá no céu, no livro da vida do Cordeiro? Tu quer? Tu quer as bênçãos celestiais? Tu quer as bênçãos de Deus? Tu quer desfrutar do meu amor eterno? Tu quer desfrutar do gozo eterno, da paz eterna? Eu quero, tá? Mas tem um princípio, tem que ser santo. E aí? Santidade. É impossível, meu irmão, eu abrir a minha boca e falar: eu sou cristão, servo de Deus, se eu não vivo em santidade. É impossível. A Bíblia vem trazendo algumas ordenanças, ou seja, algumas ordens para mim e para você, cristão. Uma delas não é o batismo nas águas? É uma ordenança, tem que batizar nas águas. Qual é a outra ordenança? Ser santo. Santidade. Vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Olha o que a palavra do Senhor vem nos ensinando. Mateus capítulo 5, versículo 48.
Diz assim a palavra de Deus: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha, é forte, irmão. Irmão, é possível ser perfeito? É possível me tornar um santo nesta terra? Eu sei, meu irmão, que é difícil, mas se a Bíblia está mandando eu ser santo, e se a Bíblia está mandando eu ser perfeito, é porque é possível. Não é impossível, é possível. Está aqui, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de ser. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito aquele que vos chamou, como vosso Pai que está no céu. Perfeição, santidade. Meu irmão, o que é santidade? Santidade é quando eu me separo do mundo para me doar a Deus. Santidade, eu estou me afastando do mundo e me aproximando de Deus. Quando eu quero ser santo, eu vou abrir mão dos meus próprios desejos e vontades. Eu vou abrir mão da concupiscência da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos, que me levam a pecar. Quando eu quero ser santo, eu estou me separando para Deus. É uma separação. Eu estou abrindo mão do mundo. Eu estou abrindo mão dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, para agradar a um Deus. Aquele que me chamou, aquele que é santo, aquele que é perfeito. Aí ele fala: tu quer ser meu filho? Tu quer que eu te receba como meu filho? Sim, eu quero, Pai. Tem que ser santo. Porque eu sou santo, você tem que ser santo. Aí em Mateus 5,48 ele fala: sede perfeito, como perfeito é o seu Pai que está no céu. O filho, ele não costuma parecer com o pai? Não é assim? Geralmente o filho, ele se parece com o pai. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos parecer cada vez mais com Deus. Deixar de se parecer com nós mesmos. O velho homem tem que morrer. O velho homem, o pecador, tem que ser enterrado. E o novo homem, a nova criatura, a nova pessoa, o novo ser que nasce, ele tem que se parecer com Deus. Presta atenção numa coisa: aqueles que vivem no satanismo, na feitiçaria, eles se parecem com quem? Com Satanás. A feiçura, a fisionomia, o rosto, a aparência, parece com Satanás. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos parecer com Deus. Precisamos cada vez mais se parecer com Ele. Se somos filhos de Deus, se queremos morar com Ele no céu, precisamos cada vez mais se parecer com Ele, meu irmão. Cada vez mais se parecer com Ele. Vamos ver. A gente viu que a santidade é uma ordem. E agora a gente vai ver que não existe santidade em contenda. Hebreus 12:14. Me acompanha aí na sua Bíblia, Hebreus 12:14. Vamos aprender com a palavra do Senhor. Estudo da palavra tem que ser na palavra. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver Deus. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber os dons espirituais. Eu quero ser salvo. Eu quero morar no céu, irmão. Irmão, eu quero ter uma morada no céu. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Está certíssimo. Na hora que Hebreus 12:14 fala, seguir a paz com todos. Lembra da nossa aula passada? Está lembrado da nossa aula passada? Você lembra? A primeira aula, a verdadeira conversão, o último tópico,
A terceira marca, a comunhão, ter comunhão. Aqui vem falando seguir a paz com todos. A paz com todos aqui, meu querido, não é só com os irmãos de igreja, não é só com os irmãos que confessam a mesma fé, mas esse seguir a paz com todos é com toda a humanidade, todos os seres humanos, é com todos os homens. Sabe qual é a maior dificuldade de muitos cristãos? Porque quando ele começa a crescer espiritualmente, que ele começa a se desenvolver, que Deus começa a abençoar, que Deus começa a usar, que Deus começa a derramar unção, virtude, autoridade, dar poder, dar dons, quando Deus começa a soprar o nome dele, que ele começa a ser conhecido, o orgulho e a soberba começa a tomar conta do coração, se torna altivo, soberbo, e começa a menosprezar, começa a se tornar uma pessoa preconceituosa, começa a se tornar uma pessoa que descarta um pecador. Meu querido, eu vou te falar uma coisa, os dons que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá, a unção que ele derrama sobre nós, é para ser usado para crescimento e edificação da igreja, mas também é para ser usado para pescar almas. Quando Jesus chama Pedro, ele fala que vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Deus fez de mim, de você, um pescador. O dom, a unção, a virtude que há sobre a sua vida é para contribuir para a edificação e crescimento da igreja, mas é para que almas venham ser resgatadas. A santidade não me faz ser preconceituoso, racista. Eu sou santo demais, não me envolvo com homossexual. Eu sou santo demais, eu não me envolvo com alcoólatra. Eu sou santo demais, não vou me envolver com um drogado. Eu sou santo demais, não vou me envolver com uma prostituta, com um adúltero. Não, meu irmão. A gente não pode aceitar o erro, o pecado, mas a gente precisa receber o pecador, abraçar o pecador, a pessoa. A prática pecaminosa nós pode condenar, a prática pecaminosa nós pode rejeitar, mas a pessoa não, porque Deus rejeita a prática, Deus rejeita o pecado, Deus abomina o pecado, mas não a pessoa. E nós, quando começamos a crescer um pouco espiritualmente, quando nós começamos a desenvolver, nós começamos a ficar preconceituosos, racistas. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação. Você vê que primeiro vem seguir a paz, a comunhão, a harmonia com todos. Depois vem a santificação. Não existe santificação sem comunhão. Não existe vida santa se eu não consigo me relacionar com as pessoas. Não existe vida santa, não existe santificação se eu não me dou bem com as demais pessoas. Não tem, irmão. Seguir a paz com todos, não é só com crente, é com todos. E a santificação ela vem conforme eu aprendo a me relacionar com as pessoas, a me envolver, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Vou te falar uma coisa, se nós não abrir mão dos pecados, o tal do pecado de estimação, aquele pecado que nós não conseguimos abrir mão, pode ter certeza, Deus nós não vai ver, a face de Deus não. Como João falou, que um dia nós veremos ele face a face como ele é. Se nós não abrir mão do pecado, principalmente o pecadinho de estimação, não veremos Deus. Não veremos Deus. Sabe aquele pecadinho que a gente fala é pequenininho, não tem nada a ver? A palavra do Senhor fala das raposinhas. Há um texto na palavra que fala sobre as raposinhas. Cuidado com as raposinhas, porque são pequenas. As pessoas se preocupam com a raposa grande e esquecem a raposa pequena. Só que a raposinha ela vai crescer e vai se tornar uma raposa grande. O problema pequeno vai crescer
vai aumentar. Está entendendo? Para você é só um pecadinho, mas isso daí é só uma brecha para que se torne um pecado maior. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Para Deus pecado é pecado. Há diferença de consequências. Níveis de consequências são diferentes. Mas pecado é pecado. Mas para você é só um pecadinho. Quando é um pecado grande, a gente consegue tirar. Opa! Mas quando é algo pequenininho, é aí que está o perigo, a raposinha, o pequenininho, o miudinho. É aí que está o perigo, é aí onde Satanás está derrubando muitos, irmão. É aí onde Satanás está dando a rasteira em muitos. Não tem nada a ver, se tem nada a ver, está levando muitos a cair. Muitos a cair, muitos a se desviar, muitos a se sujar novamente no pecado, a qual ele já havia sido limpo. Estão em qual aquele texto da palavra que fala que o porco está voltando à lama, se sujando à lama. É igual um cão que volta para se alimentar do seu próprio vômito. Estamos voltando às práticas ao qual o Senhor nos libertou. Estamos voltando a praticar os pecados que Jesus nos libertou. Estamos retrocedendo em vez de avançar. Em vez de ir para frente, estamos indo para trás, retrocedendo, voltando, e Jesus está falando, o alvo é para frente, o alvo é na frente, não é atrás. Por quê? Porque a raposinha está lá, eu não quero tirar a raposinha. E a raposinha está sendo brecha. Lembra da nossa última aula sobre maldição hereditária? A brecha para a maldição é o pecado. Se eu estou em pecado, a brecha. Se há brecha, o diabo entra. Se o diabo entra, vem a destruição, vem os males. Cuidado, meu irmão. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Só conseguimos ver Deus se viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta, digna diante dele. A gente se preocupa muito em ter uma vida digna diante dos homens, em mostrar que somos pessoas boas diante dos homens e se esquecemos de Deus. Jó, quem é que elogia Jó? Não é o homem, é o próprio Deus que fala que Jó era íntegro, justo e se desviava do mal, era temente a Deus. O próprio Deus elogia Jó. Eu falo isso, meu irmão, para as pessoas. A gente se preocupa em ser elogiado pelo homem e esquece de Deus. O mais importante é se Deus está se agradando de nós. Porque quem vai nos dar a salvação, quem vai nos dar a coroa da vida, quem vai nos dar a vida eterna é Deus, não é o homem. Aí a gente agrada o homem, satisfaz o homem e está desagradando a Deus e estamos perdendo a nossa salvação. A oportunidade de ser salvo é única. Se a gente perder esta vida que temos, meu irmão, já era, acabou. Após a morte segue-se o juízo, acabou. Vamos aproveitar a oportunidade. Há oportunidades que vêm na nossa vida uma vez só. Ela vem, passa e nunca mais volta. Não deixa essa oportunidade passar. Sem santidade ninguém vai ver Deus. E é necessário comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas, viver bem. Irmão, eu conheço crentes que ninguém gosta deles, é insuportável. Nem os crentes que estão perto, pessoas que eu conheço pessoalmente. É crente, é obreiro, é diácono, é pastor. Pessoas que ninguém quer estar perto. Irmão, eu acredito em perseguição. Eu acredito que há pessoas que se levantam contra nós, contra o nosso ministério. Eu acredito nisso. Mas não é possível, irmão, que eu, como um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, todo mundo me odeia. 1 ou 2 ou 3 é normal, mas todo mundo está fora do normal. Você está entendendo? Precisamos, meu irmão, fazer o que a palavra do Senhor fala, examine o homem a si mesmo. Às vezes a gente precisa parar e se analisar, ver como é que está a nossa vida. Ver como estão os nossos passos. Se nós não estamos vacilando os pés e saindo do caminho. Às vezes a gente já está à beira do caminho como um cego Bartimeu. Está à beira do caminho, já saiu do caminho. E precisamos estar no caminho, não à beira do caminho, meu irmão.
Vamos ler Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Meditar mais um pouquinho na palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A santificação me ensina a ser irrepreensível. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meu irmão, a santidade, ela me faz ter uma conduta irrepreensível. Ela está aqui de novo a primeira aula, o primeiro tópico da primeira aula. Uma boa conduta, um bom comportamento. A santidade, quando eu começo a adquirir a santidade, eu sou irrepreensível. Não há acusações sobre mim. As pessoas podem até olhar para mim querendo me acusar de algo, mas elas não conseguem achar. Uma pessoa irrepreensível, de boa conduta, de boa índole. Precisamos ter um caráter transformado. Precisamos ter um comportamento agradável a Deus. E um comportamento, além de ser agradável a Deus, um comportamento que venha servir de testemunho para o mundo. O mundo precisa ler na minha vida a palavra que eu leio neste livro, que vai estar registrada e cravada em mim. O mundo precisa olhar para mim e ver Cristo. O mundo precisa olhar para mim e desejar Cristo por ver a diferença. A palavra do Senhor fala que nós somos sal. O sal ele serve para dar tempero, para dar gosto. Estamos neste mundo, irmão, para dar gosto. Estamos neste mundo para ser a diferença. O mundo está sem sabor e nós somos comparados ao sal. O sal é para temperar, para dar sabor. Estamos sendo diferentes ou estamos sendo igual a todo mundo? Sabe o que é que nos transforma? É a palavra. É a palavra. O que vai me transformar é a palavra. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Jamais. Não posso abrir mão. Vamos ler em Efésios 5:3. Efésios 5:3. Eu não posso abrir mão da palavra do Senhor. Uma das coisas que mais me entristece é chegar na igreja e ver a palavra de Deus sendo menosprezada, rejeitada, deixada de lado. Igrejas que hoje a palavra é 10, 15 minutos, não passa de meia hora. Cultos que às vezes nem palavra tem, é só louvor, oração, e estão deixando a palavra. Satanás, ele sabe que a palavra ela tem poder para transformar e santificar um homem. Por isso que Satanás ele investe, para que não haja palavra em nosso meio. Efésios 5:3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Que a fornicação, a impureza, a avareza, nem fosse nomeada, falada entre vós, como convém aos santos. Meu irmão, em nosso meio não pode ter pecado. Em nosso meio não pode ter imoralidade, impureza. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Onde existe santidade, aonde há a santidade, não predomina o pecado. Não existe essa de eu ser santo e pecador ao mesmo tempo. Santo e pecador, o que eu falo é ser santo e viver em pecado. Pecador nós somos, pecamos todos os dias.
Mas que eu falo em viver em pecado, na prática, não abrir mão do pecado. Aonde predomina o pecado, eu vou te falar aqui com toda certeza, quem atua não é Deus. Aonde predomina o pecado, quem atua é Satanás. Aonde tem pecado, quem está atuando é o diabo e não Deus. Deus não atua onde há pecado, a não ser que haja um arrependimento verdadeiro. A não ser que haja um arrependimento verdadeiro e sincero. Aí sim, Deus vai entrar, agir e transformar. Mas ao contrário, quem vai atuar é o diabo. Quem vai trabalhar é o diabo. Quem vai estar na frente é o diabo. Porque se tem pecado, o diabo está lá. O pecado é a porta de acesso para o diabo entrar. Que não haja fornicação, impureza. Irmão, uma das coisas que a gente precisa vigiar. A gente, como eu falei da raposa e a raposinha, vamos pegar aqui um exemplo bem fácil. Nós, como cristãos, não vai assistir um filme pornográfico, porque a gente sabe que filme pornográfico é pecado. Então você não vai colocar ali um vídeo, um filme pornográfico. Mas o diabo, ele é tão esperto que ele está colocando pornografia camuflado. Filmes, séries e desenhos com pornografia. Está camuflado. Ah, não, é um filme de ação, é um filme de comédia, é um filme de romance, é um desenho animado. Mas tá lá, ó, cena de sexo, pornografia. Ah, eu não vou assistir pornografia porque é pecado. Mas tu tá abrindo porta para que demônios da imoralidade sexual entrem na tua casa, porque a pornografia está camuflada e você não está vendo. Você está perdendo a sua santidade. E quando a gente começa a perder a santidade, a gente começa a ficar cegos. Perde a visão espiritual, perde a audição espiritual, já não ouve Deus falar, já não escuta a voz de Deus, já não tem a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Ei, cuidado com o buraco, tu está caindo no poço. O diabo é esperto, ele sabe que tu não vai colocar um fio imoral, mas ele põe a imoralidade camuflada. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos. Os teus olhos é a janela da tua alma. Cuidado. Porque tudo que a gente vê desce para o coração. Cuidado. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado, a gente foi libertado. Lembra da nossa aula passada sobre maldição hereditária? A gente foi liberto. Jesus nos libertou da maldição, do pecado, da escravidão. Nós foi libertos. Jesus ele veio para libertar o homem. E feito servo de Deus, após a libertação, a conversão, a gente se torna o que? Servos de Deus. E tendes o vosso fruto para a santificação. Está vendo? O nosso fruto, as nossas obras, tem que ser para produzir em nós a santificação. Os frutos produzidos por você vai fazer você se tornar mais santo, viver uma vida de santidade diante de Deus, ou os frutos, as obras que você está vivendo, meu irmão, está te levando para o pecado, está distanciando você de Deus e aproximando você da perdição eterna. Meu irmão, há uma batalha muito grande, travada no mundo espiritual, porque a gente não consegue ver. E Satanás, ele sabe jogar, ele sabe lutar, ele sabe que você não vai pegar algo que você sabe que isso daqui é um pecado, então eu vou abrir mão. Ele pega, ele camufla, ele esconde o pecado para que você não perceba. E é isso que o diabo está fazendo nos últimos dias. Cuidado, irmão. Precisamos tomar cuidado. O diabo, ele sabe guerrear. As pessoas falam que o diabo é burro. Burro não. O diabo está aí há muito tempo,
conhece o homem, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Não vai nessa que o diabo é burro, não. O diabo não é burro. O diabo ele atua 24 horas por dia. O que a Bíblia diz? Que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Só não traga nós porque há o anjo de Deus nos guardando, porque Deus nos guarda. Se não fosse a misericórdia de Deus, estávamos perdidos. Vamos ler João 17:17. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17 e o versículo 17. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Santificação, ela vem pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, meu irmão, não aceite esse ditado diabólico de que a verdade machuca. Eu não vou falar a verdade que machuca. Eu falei em uma das aulas que a verdade ela não machuca, ela liberta. Ela transforma. Agora eu preciso saber falar a verdade. A verdade ela vem para nos libertar. E a verdade está aqui, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus fala que Jesus é a palavra. A verdade é a palavra e Jesus é a palavra. Então é Jesus que nos santifica. Quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando o próprio Jesus. Porque Ele é a palavra. Quando eu rejeito este livro, esta palavra, eu estou rejeitando o próprio Cristo. Porque Ele é a palavra. E é Ele que me santifica. É a palavra, é a verdade que me santifica. Não tem como viver uma vida santa sem palavra. É necessário orar? Sim. É necessário jejuar? Sim. Mas não podemos abrir mão nenhum nem do outro. É oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra e vigilância. O que Jesus falava? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Tem que vigiar, irmão. Está atento. Vigiar, porque o diabo está agindo e a gente não percebe o agir do diabo. Lembra do filme? A pornografia camuflada, a imoralidade camuflada, e tu não, é só um filminho. É um filme de ação, tá lá, ação, mas tá lá a pornografia. E tu abrindo a porta da tua casa para pornografia. Não, eu não assisto pornografia na minha casa, é? Fique esperto. Fique esperto. Estamos vendo que a santificação vai nos aproximar de Deus, mas o pecado nos distancia de Deus. A verdadeira santidade, ela vai nos aproximar de Deus e vai nos permitir ver a face de Deus. Se queremos ver Deus face a face, se queremos ouvir Jesus nos chamar naquele grande dia, se queremos ouvir a voz do Senhor, precisamos, irmão, viver uma vida de santidade. Buscar a perfeição que a Bíblia nos ensina. Sede santo como santo é aquele que vos chamou. Sede perfeito como perfeito é o Senhor vosso Pai que está no céu. Precisamos buscar essa perfeição e essa santidade. Está na hora de nós parar de olhar para a vida dos outros e olhar para a nossa, porque enquanto olhamos para os outros, estamos nos perdendo, estamos se perdendo, se preocupamos demais com os outros e esquecemos da nossa própria vida. Precisamos olhar para os outros para ajudar, sim, para ajudar, não para criticar, para ajudar, para estender a mão, não para terminar de derrubar, de matar. Se não vai ajudar, meu irmão, não se meta. Se não vai fazer nada, cala a boca. Se não vai fazer nada, não comente. Ou ajuda ou fica quieto. Está na hora de começarmos a examinar nós mesmos e ver como está a nossa vida espiritual. Como está o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa vida com Deus. Como está? Eu acho interessante a história de Raabe. Era prostituta, tinha um prostíbulo. E ela já havia ouvido falar do Deus de Israel. Ela sabia que Israel havia vencido as outras nações. E ela temeu a Deus, acreditou em Deus.
E quando os espias chegam na casa dela, ela faz um acordo, ó, eu livro vocês e vocês livram a minha família. Livra a mim e a minha família. Dá uma oportunidade para nós. E Deus deu uma oportunidade para Raabe. Raabe entrou para a genealogia de Cristo. Privilégio. Nós também podemos entrar para a família de Cristo, fazer parte da família de Cristo. Mas é necessário que mudança. O que Raabe fez? Abandonou a prostituição, abandonou o que atraía ela, abandonou o que prendia ela. Porque ela ouviu falar de Deus e creu, acreditou. Estamos hoje ouvindo falar de Deus, ouvindo a palavra, aprendendo mais da palavra. Precisamos crer e acreditar. Amém, meu irmão? Vou deixar aí essa aula. Leia a apostila, escreva esses textos bíblicos que foi passado, medite, não fique só com o que eu falei, meu irmão, estude, pesquise. O que eu estou trazendo aqui é só uma pincelada, é raso. Esse livro aqui, meu irmão, ó, ele é bem profundo, há uma profundidade muito grande, muito grande. Ele não é raso, ele é bem profundo. Eu estou trazendo aqui o mínimo do mínimo do mínimo. É muito pouco o que eu estou trazendo. É só um impulso. Eu estou trazendo aqui, meu irmão, o básico do básico. Só um resumo. Mas vai além do que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo o básico, a base. Aí você que vai se aprofundar mais. Amém? Deixo aí para você esta aula. Espero que você goste e que Deus te abençoe.